e fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vou começar a falar então de um culto que não agrada a Deus. Eu vou dar um pouco de palavra e depois nós vamos começar a orar por milagres. Eu já decreto, antes mesmo desse culto acabar, pessoas que estão aqui vão ver pó de ouro celestial brilhando na sua mão, no seu braço, no seu rosto, porque os anjos já estão autorizados nesse lugar. Você está em casa, se você tiver fé também, de tempo em tempo, enquanto eu prego, olha para as suas mãos, olha para o seu braço, se vê algum brilho diferente, você pode comentar. Que em casa pessoas vejam, que os anjos também esparramem essa graça lá na casa deles, em nome de Jesus. Que bênção, estou muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. Estou vendo vários rostinhos que eu nunca vi aqui. Há um casal lá de Arvoredo, é de Arvoredo, né? Deve ser convidado da irmã Jurema, lá no fundo. É o filho de vocês também? O filho está lá também, veio de Arvoredo também? Sejam muito bem-vindos. Estou vendo também uma irmã, essa irmã que está ali atrás, é a irmã que recebeu profecia lá no monte, se não me engano. E essa que está ao seu lado, sua sogra, seja muito bem-vindo. Está aqui ao lado da nossa irmã Rosicler, também uma convidada, amiga. É amiga sua? Já veio outras vezes. Ah, sim, o rosto é familiar. Eu acho que veio, inclusive, no chá de mulheres, né? Acho que estava aqui. Seja muito bem-vinda. Aquele casal lá da Carol, Noeli e seu namorado, já são de casa. Está aqui também ao lado do... É Michael, não é Michel. Michel é o outro. Deve ser a namorada do Michel. Esse aqui é filho, Michel? Esse não é filho. Sua esposa, mas esse aí não é filho seu, não. É seu filho? Ah, e o filho do Michel. Que bênção. Maicon, obrigado pela correção. Eu troco os nomes, me perdoa, querido. Estou vendo também, glória a Deus, domingo já é de casa. Estou vendo, esse casal ainda não memorizei o nome, mas também convidados dos irmãos de Arvoredo. É um casal que vem bem próximo de Arvoredo, tem uma chácara lá. Inclusive, daqui a um tempo vai ter peixe. Aquele irmão ali, o marido dela, peixe barato vai ser com ele. Eu acho que ainda está criando, né? Ainda daqui a uns dias, aleluia. Agora já sei onde vou comprar peixe, você também, barato. E se falar que é da igreja Tenda, ele tem que dar desconto também. Também o nosso irmão, eu estou apresentando todo mundo, mas também estou feliz, o irmão Roque, tem uma convidada ali, sua amiga também, primeira ou segunda vez aqui na igreja? Primeira vez? Segunda vez. Seja muito bem-vindo. O Roque também vem de muito longe. Eu acho longe. Na verdade, não tão longe quanto Arvoredo, mas também sai da chácara dele lá, né, Roque? Lá na saída, para lá de... Como que chama lá? Eu esqueço o nome. Perto do Rio Uruguai para lá. Perto do Rio Uruguai para lá, a chácara dele, né? Ele sai da chácara dele e vem aqui para adorar a Deus. Inclusive, foi o filho dele que foi revelado daquele caroço na garganta, numa quarta-feira. Foi quarta-feira retrasada, né? E esteve aqui testemunhando, desapareceu desde aquele dia da revelação, para a glória de Jesus. E os demais, já vou dizer que são de casa. Dona Salete, também os outros irmãos ali, sejam todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Antes de entrar um pouco na palavra, compartilhar alguns milagres assim que Deus tem feito. Irmãos, essa igreja é uma igreja que crê em milagres. E eu tenho ficado maravilhado com o que Deus tem feito. No monte, quem estava no monte viu aquela revelação? A revelação da mulher que estava com incontinência urinária. É até desconfortável revelar isso, né? Mas Deus me revelava alguém, me mostrava a cama ficando molhada. Só que eu não sabia a grandeza do milagre. Aquela mulher estava com uma infecção na bexiga, tinha dores no pé da barriga. Deus me dizia que às vezes ela acordava de manhã e a cama estava molhada, ela não conseguia mais reter a urina, ela foi revelada no monte, irmãos, na sexta para sábado. No sábado estivemos na casa dela. Ela disse assim: pastor, foi a primeira vez em 3 meses que eu acordo e minha cama não está molhada de urina. E também não tem mais dor na bexiga, estou curada para a glória de Deus. Por que isso?
Porque cremos. Porque o Espírito Santo é real. Sabe, você não está aqui diante de mim. Enquanto oramos, enquanto aqui estamos, Jesus está aqui. Há um poder muito grande se nós nos conectarmos com Ele em fé. Ele pode, Ele quer. Obrigado, adivinhou meus pensamentos? Foi você? Meu Deus, os obreiros já têm o dom de revelação. Como que você adivinhou, abençoado? Se nós crermos, tudo é possível àquele que crê. Deixa eu ler com você. Você me dá ouvidos à palavra do Senhor? O culto que Deus mais opera é onde a sua palavra é pregada com fidelidade. Um dia eu perguntei para Deus, por que, Senhor, o Senhor opera mais quando a tua palavra é pregada? E eu li em Salmos dizendo assim, graça e verdade vão adiante dele. Ou seja, Deus chega depois que a verdade é anunciada. Hoje nós vamos anunciar a verdade da sua palavra e depois ele vai se fazer presente em nosso meio. Eu quero falar sobre um culto que não agrada a Deus. É perigoso nós estarmos vindo à igreja e ainda assim não agradando. É perigoso nós termos um estilo de fé e de vida que por mais que a gente se esforça, e eu vou me basear só no livro de um dos profetas do Velho Testamento. Esse profeta está apresentando um povo que está oferecendo um culto que no final das contas não está agradando a Deus. Esse profeta disse que era uma igreja, era uma reunião que Deus queria fechar as portas da igreja. Porque o Deus dizia, eu não recebo a oferta desse povo, eu não tenho prazer no culto que eles me oferecem, a oferta deles eu não aceito. Deus estava enojado daquele estilo de culto e nós vamos aprender algumas coisas aqui, quem sabe algumas delas podem ser aplicadas na nossa vida. Eu não acredito que em todos isso, porque eu sei que eu e você queremos viver uma vida que agrada a Deus. Aliás, eu tenho um medo enorme de estar nesse altar, segurar esse microfone, pregar nessa tribuna e no final de tudo ter Deus como meu adversário. Ter Deus desgostoso com tudo que eu faço, ter Deus desgostoso com tudo que eu canto e ter Deus desgostoso com tudo que eu prego. Tudo na minha vida tem que ser para o louvor da sua glória. No final de tudo, Deus tem que se agradar do que eu canto, do que eu prego e do que eu vivo. No final de tudo, Deus tem que se agradar da minha e da sua vida. A sua mão levantada, o seu glória a Deus, a sua oferta, o seu cântico tem que chegar no trono de Deus. Eu nunca me esqueço que uma vez um pastor estava orando e sentia que na igreja dele estava ficando muito fria. Ele ora e pede uma resposta a Deus e ele tem um sonho. E no sonho ele entrava pela porta da igreja, a igreja estava cantando, os músicos adorando e a igreja estava lotada. Ele fica feliz porque estava cheio de mãos levantadas, os músicos cantando, o coral cantando e havia todos os bancos da igreja ocupados. Ele está feliz porque a igreja está lotada. Mas quando ele sobe no altar, ele olha para a igreja, ele percebe que o som do violão não saía, o som do microfone não saía, e pior, quando a igreja levantava a mão e cantava, não havia emissão de som nenhum, era só mímica e pleno silêncio. Ele começa a ficar angustiado, olhando para a igreja, e silêncio, ele enche de angústia, começa a ficar aflito. Ele vê que tem um anjo do lado dele, e esse anjo entrou com ele dentro da igreja. Esse anjo está do lado dele, e o anjo também tem um semblante triste. Ele fica aflito quando vê o silêncio da igreja. As palmas não saía som, a voz não saía som. Ele olha para o anjo, desesperado, e pergunta, o que é isso? O anjo disse, é assim que Deus ouve o louvor dessa igreja. Você vai dizer aleluia? Deus não estava ouvindo o louvor daquela igreja. Quando ele está no desespero, ele ouve no fundo um único barulho. A irmã Mariazinha, que era a irmã primeira a chegar, a última a sair, pegava 2 ônibus para chegar na igreja, pobre. Ela estava lá no fundo e ela chorava e dizia assim, ó Deus, visita a casa de fulano, visita o meu pastor, ajuda fulano naquela tribulação.
E ela intercedendo um por um. E o anjo disse para aquele pastor: nessa igreja, Deus só ouve a voz da Mariazinha. Por quê? Porque nela havia sinceridade. Jesus disse assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu queria perguntar para você: você reflete naquilo que você canta? Esses dias eu vi minha filha cantar uma música que eu tenho medo quando eu vou cantar, sabia? A minha filha estava cantando uma música, e a música dizia alguma coisa do tipo assim: por ti morrerei, eu quero ir à cruz. E eu tive medo de cantar essa canção. Porque será que estamos cantando do fundo da nossa alma? Essa é uma pergunta. No livro do profeta Malaquias está então Deus dizendo que não gosta de um culto. A primeira coisa que Deus vai reclamar deste culto no livro do profeta Malaquias é sobre a sua honra. Deus não vai se agradar de nenhum culto aonde o seu nome não é honrado. Essa é a primeira informação que nós temos do profeta. Ele vai dizer: se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Está escrito assim no versículo 6 do capítulo 1: o filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, aonde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Eu estou aqui em Malaquias capítulo 1, versículo de número 6. Dá um duplo clique no 6. 1, aí o versículo 6. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, aonde está o respeito para comigo? Deus não quer receber nenhum culto aonde Ele não é honrado. E há muitas maneiras de honrar a Deus. A gente vai ver algumas pistas aqui de como essa desonra a Deus está sendo manifestada. Algumas dicas está aqui no versículo 7 e versículo 8. O versículo 7 está dizendo assim: oferecem sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado. Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Ofertavam a Deus, aqui vai dizer, pegavam assim, naquela época eram ovelhas, era o bode. Ele dizia: vou ofertar a Deus. Aí ele olhava no curral, a ovelha que era manca, a ovelha que era cega, a ovelha que estava estragada, que estava doente, ele pegava e dizia: vamos dar essa para o Senhor. Deus chega a perguntar através do profeta, olha o que ele vai perguntar: acaso o governador receberia? Pega essa oferta. Olha aqui no versículo 8: quando vocês oferecem um animal cego, será que isso não está errado? Quando traz um animal coxo e doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal destes ao seu governador. Será que ele agradará de vocês ou será favorável a vocês? E quando eu leio isso, aplicando para os nossos dias, eu entendo que é quando a gente quer servir a Deus de qualquer forma, não só a oferta do altar, mas o nosso serviço a gente faz bagunçado. Vamos dizer que a tesouraria anota de qualquer jeito. Vamos dizer que a limpeza da igreja faz de qualquer jeito. Vamos dizer que cantar não ensaia, não se prepara. Vamos dizer que a pregação, o sacerdote não se dedica, não se debruça sobre a palavra, faz de qualquer maneira. Deus está dizendo: ofereça isso ao presidente da república, ofereça isso que você está fazendo com tanto desleixo, de qualquer forma. Essa oferta que você oferece para mim, oferece para o prefeito, veja se o prefeito vai receber, o governador vai receber. Então as pessoas estão ofertando as coisas mais desprezíveis. Eu vejo isso, sabe aonde? É aquele crente que fala: se sobrar tempo eu vou para a igreja, se sobrar tempo eu oro, se der eu jejuo, se der eu leio a Bíblia, se der eu paro para Deus. Deus, acabou meu dia, toma aqui o restinho do meu tempo, toma aqui o restinho dos meus minutos. Deus está procurando uma adoração que você se entrega por inteiro, se entrega com totalidade do teu coração, e que você faz o seu melhor para Ele. É o melhor do teu coração, do teu
teu tempo, do teu dinheiro. Esse é o culto que Deus recebe e que Deus é honrado. Além disso, há uma queixa nesse povo, uma adoração cansada. É um povo que se achega a Deus cheio de fadiga. O versículo vai dizer: vocês chegam a mim e dizendo, que canseira, que canseira, estou fadigado. Olha só o versículo de número 13, vocês dizem, que canseira. Tem hora que a gente chega aqui cansado, é verdade, mas aqui é uma fadiga, parece que é uma fadiga emocional. Parece que é uma fadiga tipo assim: ai, estou trabalhando para Deus, ai, estou indo buscar Deus, estou indo cultuar a Deus, mas eu queria ficar assistindo Netflix. Estou querendo cultuar a Deus, mas eu queria ficar assistindo novela. Eu estou querendo cultuar a Deus, eu estou tendo que ir cultuar a Deus, mas eu queria estar sambando no carnaval. Eu estou indo para a igreja, querendo indo cultuar a Deus, eu queria estar no bar tomando cerveja. É um cansaço no seguinte: eu não estou na igreja para estar de coração, com ânimo, para levantar a mão e adorar. Deus está dizendo: eu quero ser honrado por quem chega na minha presença sem cansaço. Chega para levantar a voz, levantar a mão e dizer: te amo, te adoro, recebe a minha glória, recebe meu louvor, recebe a minha adoração. Então é um povo que tem fadiga. Além disso, há um desrespeito a alianças. O capítulo 2, o versículo 4 diz, capítulo 2 e o versículo 4 está dizendo: vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A aliança com Levi era a tribo que estava autorizado por Deus a receber dízimos e ofertas. Esse povo estava violando essa aliança, e a tribo de Levi estava sendo desprezada. Mas a tribo de Levi era a tribo sacerdotal, era a tribo que Deus tinha sacerdotes. Este povo então está desonrando os sacerdotes. Agora vem algumas repreensões que Deus se dirige aos sacerdotes. Malaquias capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Dá um duplo clique aí. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor. Aqui Deus parece que ele para de repreender o povo, e agora Deus começa a repreender o sacerdote. A repreensão que Deus dá para o sacerdote é: o sacerdote tem que dar instrução ao povo. Os lábios do sacerdote têm que ter conhecimento. E parece que esse sacerdote parou de ter nos lábios conhecimento e instrução, porque o verso 8 diz que a instrução do sacerdote fazia tropeçar o povo. Vós tendes desviado do caminho por vossa instrução do sacerdote. Tendes feito tropeçar a muito, violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Está Deus repreendendo um sacerdote que não consegue instruir o povo na lei de Deus. É o pastor, é o obreiro, é o líder que não consegue trazer instrução e ensino da palavra de Deus. Sexto, há uma repreensão à infidelidade conjugal. O versículo 14 de Deus diz: eu não aceito a oferta de vocês. Vocês podem trazer a oferta, mas eu não aceito essa oferta, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual fostes desleal, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. É Deus repreendendo o sacerdote, é Deus repreendendo o povo, para dizer o seguinte: olha, vocês podem até trazer oferta no meu altar, eu não vou receber. Moralmente vocês estão reprovados. Por quê? Desprezam, cometem adultério, violam a aliança que
Eu fui testemunha do dia que tu colocou a aliança no dedo com a tua mulher. Você precisa ser leal a ela. E Deus está dizendo: eu não quero receber esse culto aonde você quer me adorar e aonde você quer ser infiel, aonde você quer ter amante, 2, 3 amantes, aonde você quer ser infiel para com a mulher da tua aliança. Aqui é uma repreensão severa ao sacerdote, mas você também é sacerdote da sua casa, da sua vida. Então aprenda que Deus ama a aliança. Pastor, a minha esposa é difícil demais. Ame ela. Pastor, a minha esposa é complicada demais. Ame ela. Quer agradar a Deus? Seja fiel a ela. Ah, é difícil, ela não me entende. Procure graça de Deus, ora, jejua, ora pela sua esposa. Ô irmão, você está com crise no casamento? Eu não queria falar isso não, deixa eu falar aqui. Deus está falando com alguém aqui, está com crise no casamento? Experimenta orar e jejuar pelo seu cônjuge. Experimenta orar pela sua mulher, jejua por ela. Ela precisa, ele precisa da sua oração. E Deus quer que vocês sejam fiéis e leais um para com o outro. 7º lugar, pensar um povo que pensava que Deus aprovava a má conduta. Olha o versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ele diz: em quem te enfadamos, nisso que pensais. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e é desse que ele se agrada. Ou, aonde está o Deus do juiz? Isso aqui é alguém que está dizendo assim, está vendo lá fulano? Rouba, mente, passa para trás, e está prosperando, e está tudo dando certo. Deus deve se agradar daquele fulano. Deus deve se agradar daquele fulano. Está vendo eu aqui? Estou tentando ser fiel a Deus, nada dá certo para mim, Deus não se agrada de mim. É um juízo errado. Porque às vezes não é que as coisas estão dando certo para ciclano que Deus aprova a conduta. Não é porque alguém está prosperando que Deus aprova a conduta. Jó estava na sarjeta, mas Deus dava testemunho da integridade de Jó. E eu vou dizer, às vezes é melhor tá tudo dando errado para você, mas você ter a aprovação de Deus, do que tudo dando certo e Deus te reprovando. Então eu estava pensando, Deus deve aprovar a má conduta das pessoas. 8º, falta de conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O capítulo 7 diz que Deus vai ter que enviar o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Deus ama uma família integrada. Pais têm que ter conexão com seus filhos, filhos têm que ter conexão com seus pais, e nós estamos vivendo uma estação que o diabo está desconectando o coração dos filhos e o coração dos pais. Se o filho chega na adolescência ou cresce, o filho vai vendo às vezes erros que os pais cometem. E se os pais não tiverem às vezes humildade de pedir perdão para os seus filhos, se os pais forem altivos e orgulhosos, quebra-se um vínculo de coração. Os pais precisam lutar. Às vezes os pais são extremamente rigorosos. Pais extremamente rigorosos. Estava lá em São Paulo, ouvi a história, acho que já contei aqui. Um irmão chega na igreja e começa a congregar. De repente, comida não para na boca. Comia, vomitava, perdeu a fome, não queria mais comer nada. A igreja começa a orar, chama-se então a reunião de células, todo mundo começa a jejuar, todo mundo começa a orar. O que está acontecendo? Por que essa pessoa não para nada no estômago, não come nada? E aí a equipe orando, Deus deu um discernimento, é um trauma da infância. Alguém pergunta: irmão, como foi a sua infância? Teve alguma coisa que seu pai te magoou? Aí aquele homem agora adulto lembrou de uma cena.
Uma cena que ele nunca perdoou seu pai. Qual foi a cena? O pai chegou cansado do trabalho, quis comer, e o filho estava com muita fome, foi lá e comeu a comida dele e comeu a comida do pai. Quando o pai chegou e falou: você comeu a minha comida? Ele: comi, pai, me desculpa, eu não sabia. Ah, é? Então peraí. Foi lá, fez outro prato, um panelão de comida. Falou: abre a boca. Pegava colheres e colheres de arroz e colocava na boca da criança. Aí a criança mastigava, engolia. Ele falou: pega mais. E uma panela gigante, ele foi entupindo, até que a criança dizia: pai, por favor, me perdoa, pai. Por favor, pai, eu estou vomitando, não está cabendo. Ele falou: vai comer até vomitar. Aí o pai, excessivamente rigoroso, colocava comida na boca, a criança foi comendo, até que vomitou. Quando vomitou, o pai, insensível, iracundo, falou: vomitou? Agora vai lamber o vômito e vai comer o vômito. Aquela criança com 8 anos de idade foi obrigada e teve que lamber e engolir todo aquele vômito. Agora está um homem de 30, 40 anos. Quando ele tenta colocar algo na boca, o estômago rejeita. O ódio do pai, a mágoa do pai. As pessoas falam: come. Ele diz: não quero. Come, não quero. Na fase adulta, aquela dor do passado o visitou. E agora ele estava doente, estava morrendo, a pele e o osso. Às vezes nós pais temos que não ser tão rigorosos com os erros dos nossos filhos. Vou exemplificar hoje. Meu filho chegou em mim e falou: pai, me ajuda a ir para São Paulo, quero ir num evento lá. Falei: tá bom, filho, vou te dar de presente. Comprei passagem de avião, comprei hotel. Falei: filho, você vai. Era num dia e voltava no outro. Toma cuidado para não perder o voo. Ontem à noite, era quase meia-noite, ele ainda estava acordado. Eu falei: filho, vai dormir, vai descansar. Filho, saia do hotel 6:30 da manhã para não perder o voo. Acordo hoje cedo, chamo o meu filho. Filho, já está no aeroporto? Não responde. 7:30 não responde, 8:30 não responde. Quer dizer, 7 horas não responde. Acho que lá pelas quase 9 horas, meu filho foi responder. Desesperado do outro lado. Pai, perdi, pai. Meu filho chorava. Estou desesperado, pai. Errei, pai. Aquele ímpeto de pai, a primeira hora eu queria dizer: tá vendo? Eu te avisei. Por que não foi dormir cedo? Te vira, moleque. Às vezes o ímpeto da raiva quer dizer isso. Agora eu vou ter que comprar uma passagem de R$2.000. No dia anterior minha esposa já tinha cotado outra passagem de avião de São Paulo para cá, seria R$2.000, assim, a toque de caixa, né? Só que quando eu atendi, meu filho chorava. O Espírito Santo falou assim: tenha compaixão, você nunca errou. Eu lembrei, há vários anos atrás eu perdi um voo. Não acordei no horário, estava cansado, perdi um voo que a empresa tinha comprado para mim ir para Manaus. Pedi misericórdia. A empresa, inicialmente, o Recursos Humanos falou assim: você vai ter que pagar essa passagem, nós vamos ter que comprar uma de urgência, caríssima. Eu falei: estou tão apertado, não queria pagar. Aquela empresa teve clemência de mim. Falou: tudo bem, Aguinaldo, nós perdoamos. Estamos comprando outro voo agora daqui 2 horas. Nós vamos absorver o prejuízo, mas por favor, não deixe isso acontecer. Aquela empresa teve misericórdia. Deus me lembrou. Falou assim: por que você não exercita a misericórdia com seu filho agora? Falei: filho, não cobrei, não lancei em rosto. Falei: filho, todo mundo erra, bola para frente. Vamos ver agora. Compramos uma passagem de ônibus e ele está vindo. Depois liberei o crédito para ele lá, ele comprou. Falou: pai, depois eu te pago. Ele ficou com tanta vergonha que ele falou assim: pai, tudo que eu tenho na minha conta eu estou transferindo para a sua. Transferiu 80 e poucos reais.
E eu pensei, aleluia, tudo que ele tem na conta, torcendo para ser uns 1.000, né? Pai, depois vou te pagar. E resolvemos e sentir paz. Mas quantas vezes a gente é cruel e impiedoso demais. Pais, sejam misericordiosos com seus filhos quando eles errarem. Não sejam tão implacáveis. Não se cobrem tanto. Eu sei que Deus está falando algo aqui. Deus estava dizendo, eu não estou gostando de um culto onde o coração do pai não está convertido ao filho, onde o coração do filho não está convertido ao pai. E se eu não criar uma conversão, eu vou ter que ferir com maldição. Ferir a terra com maldição. A outra coisa, porque Deus não estava gostando desse culto, está no capítulo 3, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10, onde Deus diz assim, tornem-se para mim. E o povo disse, mas como que nós vamos tornar? Aí Deus disse, nos dízimos e nas ofertas. A minha casa está abandonada. O meu altar está abandonado e vocês são infiéis em dízimos e ofertas. Mas aí Deus, para estimular o povo a ofertar, Ele fala assim, se vocês forem fiéis em dízimos e ofertas, façam prova de mim, se eu não vou abrir a janela do céu e derramar bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Porque o povo era infiel. Aí Deus diz assim, passe a ser fiel e faça a prova, se eu não vou abençoar teu celeiro, a tua casa e fazer tua vida prosperar. A outra coisa que Deus detestava nesse culto é que havia um monte de pessoas dizendo, capítulo 3, versículo 14, versículo 17, diziam assim, inútil é servir a Deus. É triste quando alguém pensa, inútil é orar, porque às vezes Deus responde rápido, mas às vezes Deus demora. E tem gente que fala, acha que é toque de caixa, vem num dia da campanha e pensa, eu orei, está tudo resolvido. Sábado agora, eu estava numa casa que Deus me revelou um espírito de suicídio numa mulher. Eu olhei para ela e falei, eu vejo um espírito de suicídio na tua vida. Eu vejo tristeza estampada no seu rosto e no seu coração. Ela abriu um sorriso e quis disfarçar e falou assim, eu estou bem, eu estou feliz. Aí a irmã do lado falou assim, não adianta mentir para Deus, você não está bem. Ontem mesmo você estava querendo se matar e matar seus filhos. Eu olhei para a filha dela que estava do lado e Deus falou, teve um evento traumático que traumatizou a filha essa semana. Olhei para a filha e falei, qual que foi, filha? Ela falou assim, foi ontem, pastor. O quê? Ontem a minha esposa quase jogou o carro. Acelerava, quase jogou o carro contra alguma coisa e quase a gente morreu. Aí eu fui falar para aquela irmã, você tem que se firmar com Deus, se arrepender dos seus pecados, firmar na igreja, ouvir a palavra de Deus, se aproximar de Deus. Sabe o que ela falou para mim? Pastor, mas eu já sou batizada. Aí eu falei, Judas também era. Eu não falei, né? Mas pensei, tem gente que acha que batismo resolve tudo. Não. O verdadeiro batismo é a conversão do coração. A filha dela falou assim, Deus me mostrava uma perturbação noturna na filha. Ela falou assim, pastor, eu tenho essa perturbação noturna, mas o Senhor já orou por mim e não resolveu nada. Eu falei assim, que bom. Se tudo se resolvesse com a oração do pastor, a maioria dos problemas não é o pastor orando ou deixando de orar, é você se arrependendo dos seus pecados, se convertendo ao Senhor e crendo nele. Então no capítulo 3, versículo 14, vossas palavras foram duras para mim, vós dizeis inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, que nos aproveitou orar, que nos aproveitou fazer campanha. Não deixe esse pensamento entrar no seu coração. Há alguém aqui que Deus colocou diante dessa mensagem. Você tem orado, você tem feito campanha, a resposta ainda não chegou. Deus está dizendo, não murmura, não deixe esse pensamento entrar no seu coração, dizendo, foi inútil orar, foi inútil jejuar. Não. Daniel começou a orar, começou a jejuar. Primeiro dia não teve resposta, segundo não teve resposta, terceiro não teve resposta, quarto não teve resposta, 15º, 20º não teve resposta. Esse pensamento não entrou no coração
coração dele: inútil está sendo orar, inútil está sendo jejuar. Não, no 21º, quando o anjo desceu, o anjo falou assim: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou teu coração a orar, a jejuar, as tuas palavras foram ouvidas. É um principado que está fazendo, querendo impedir a resposta de chegar, mas porque você perseverou, a resposta chegou. Se você perseverar, a resposta vai chegar. Quem sabe Deus só queria que você viesse mais uma quarta-feira para mudar a tua história, e você talvez faltou. Talvez fosse hoje o dia que Deus iria mudar teu cativeiro. Labassuribicaia. Vamos colocar o fundo musical. Abre o YouTube, tem ali fundo musical, dá um play ali. A palavra foi um pouco dura, querido, mas Deus é amoroso. Aliás, o segundo versículo do profeta Malaquias, coloca aí capítulo 1, versículo 2. Deus repreende de forma contundente. Capítulo 1, versículo 2. Deus diz que, irmãos, para você ter uma ideia da repreensão, eu não falei aqui, mas esse culto, o capítulo 1, versículo 10, olha o versículo 10. Deus diz assim: eu queria que a porta dessa igreja fosse fechada. Tomara que houvesse entre vós quem feche as portas do templo, para que não acendesse debalde de fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós. Deus estava dizendo: essa igreja nem precisava existir. Quem dera alguém fechasse essa igreja, porque por todas essas razões, desonra, oferta imunda, canseira, fadiga, desrespeito à aliança levítica, o sacerdote corrompido, o sacerdote que não traz instrução, infidelidade conjugal, pensar que Deus aprova a má conduta, a falta de conversão dos corações dos pais aos filhos, a ausência de dízimo, de respeito à aliança, dizer que é inútil servir a Deus. Por causa de tudo isso, Deus estava dizendo: quem dera alguém fechasse as portas do templo, porque tudo isso é debalde. Mas a despeito de tudo isso, capítulo 1, versículo 2, olha como Deus começa a dar toda a repreensão: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Se Deus está repreendendo e trazendo uma palavra dura para a igreja, não é para você se sentir reprovado. Se Deus nos repreende, é porque Ele nos ama. Ele diz: eu repreendo e castigo aquele a quem eu amo e aquele a quem eu tenho por filho. Se Deus está falando duro com você, abaixa a cabeça e diz: fala Deus, eu quero aprender a te honrar, eu quero aprender a te obedecer. Vamos ficar em pé.